Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do canal do Anfitrião. E hoje a gente vai falar sobre o centro da cidade, mais especificamente sobre o centro da cidade de São Paulo. E a gente sabe que alguns centros de cidades grandes normalmente são lugares problemáticos, polêmicos, que envolve ali muita discussão social, de investimento, questão pública. Então, hoje a ideia aqui desse podcast é falar um pouquinho sobre essa parte central e para isso eu trouxe dois convidados, mas antes de eu apresentar esses dois convidados, eu queria aproveitar para fazer um convite para você. A gente vai ter uma imersão de gestores profissionais. Se você quiser administrar imóveis para outras pessoas, você pode se inscrever aqui na imersão que a gente vai fazer no dia 12/4, 12 de abril. Então, clica aqui embaixo, saiba mais e se você tiver interesse, te espero nessa imersão, ok? Então, deixa eu apresentar os nossos convidados aqui. Vou começar aqui pelo Pedro Cortella, que é um paulistano futurista, incluí esse adendo aqui, e estrategista digital no segmento de educação. É colunista de tecnologia do Portal IG e comentarista da TV Cultura. Também fundou a agência Sofia, que é focada na estruturação e na atuação digital de grandes nomes do pensamento. Desenvolveu também o Saber Ampliado, plataforma de requalificação profissional. Muito bem-vindo, Pedro Cortella, um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, Rômulo. Exatamente, podia só falar que era paulistano que já estava suficiente aqui para essa conversa, que eu adoro o centro, morei no bairro que eu considero centro, depois eu falo qual é, mas a vida inteira, e só saí de lá pouco antes da pandemia, por motivos que a gente também vai falar nesse papo aí, mas muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Boa, maravilha. E também Judson Salles, uma pessoa que eu admiro bastante, é uma pessoa que tem uma empresa de locação, é anfitrião desde 2014, fundou o Airbnb no Copan, empresa de gestão de imóveis com foco exclusivo na administração de 80 propriedades lá no próprio edifício Copan, que é um dos mais conhecidos aqui da cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, no Brasil como um todo, e é morador do centro de São Paulo desde 2019. Advogado, gerente de projetos, diretor de carnaval e comentarista da Rede Globo. Agora, acho que foi o primeiro ano, né, que você primeiro começou. Ano como comentarista de carnaval na Rede Globo. Muito bem-vindo, Judson. E já há 10 anos, né, lidando com Airbnb, atualizando o seu número, estamos com 86 agora. Até o final de março, tudo dando certo, a gente chega a 90. Legal. A gente segue crescendo bem e, graças a Deus, muito com base na boa ocupação do centro. Que legal. E toda vez que eu falo com o Judson, da última vez eram 70. Aí eu falo 70, não, na verdade agora é 74. Aí quando eu falo 70, não, agora são 80. Sempre, não tem jeito. Quando você fala com um administrador, sempre é mais assim. E começando essa história de centro, o que vocês acham do centro? O que você acha, Judson? Assim, via de regra, qual é a sua impressão do centro como uma pessoa que mora lá, como uma pessoa que trabalha lá, que investe lá, que bota energia lá? O que você vê do centro hoje, assim? Cara, eu acho que o centro tem um tanto quanto de minha história ali, porque eu sou uma pessoa originalmente da periferia, sou de Itaquera. E quando eu descubro o centro na adolescência, pela escola que eu vim fazer aqui no centro, eu começo a perceber a grandeza do que existe aqui nessa região. A riqueza cultural, a riqueza gastronômica, a riqueza de eventos, de história. É muita coisa para você viver aqui dentro do centro. Claro, isso tudo imiscuído num certo caldo confuso, decorrente de uma urbanização muito mal controlada aqui em São Paulo. Então, talvez para olhos mais desatentos, a pessoa acaba ignorando um pouco essa riqueza ou acaba se deixando levar muito pelo impacto negativo de algumas imagens que não são legais. Assim, você vê pessoas em situação de miséria, não é legal, não é bacana. Mas quando você consegue superar esse primeiro baque, você não só consegue desfrutar melhor do centro, como de alguma forma você consegue ajudar essas pessoas. Porque, acima de tudo, a salvação para o centro é a ocupação do centro. Quanto mais pessoas acreditarem e investirem no centro, e felizmente isso vem acontecendo, a gente vai falar sobre isso ao longo aqui desse bate-papo, quanto mais pessoas acreditarem e investirem no centro, melhor o centro vai ficar. O que você acha, Pedro? Eu, ao contrário do Judson, eu não sou da periferia, mas eu sou do centro, de um bairro que
pode não ser considerado centro para quem não é de São Paulo, mas ele é central sim, e pode ser um bairro que tem um estigma que ele é verdadeiro, porque ele foi criado em cima desse estigma de uma elite paulistana que não é uma elite que às vezes olha para o futuro ou olha para a preservação do centro. Eu nasci e cresci em Higienópolis, né? Mas Higienópolis, na Avenida Angélica, onde eu morei até os 12, 13 anos de idade, ou melhor, até os 20 anos de idade, que eu morei em 2 prédios lá, ele é considerado Santa Cecília, que é um bairro que teve uma revitalização, faz parte do centro, que é um dos caminhos que eu vejo como um futuro sustentável do centro, uma coisa que está funcionando em anos mais recentes ali, Santa Cecília. Mas a minha lembrança do centro, eu sou apaixonado pelo centro. A minha lembrança é que o meu avô, quando ele ia para o centro, ele dizia que ele ia para a cidade. Minha mãe fala isso também. Ela vai para a cidade. A gente vai lá para a cidade, vamos fazer compra ali. Na minha adolescência, o meu rolê era ir na 7 de abril, era ir na Galeria do Rock. Eu conheci, comprando disco, comprando CD, na Galeria do Rock. Eu cresci andando pelo centro e tendo aquele lugar ali como o meu ambiente de lazer. Ou seja, por mais que eu seja um playboy de Higienópolis, eu não ia ao shopping com os meus amigos. A gente ia caminhando, porque ali da Avenida Angélica, para quem é de São Paulo conhece, você tá a 7, 8 quarteirões do Arocha ali, você tá a poucos metros da Praça da Sé, da 7 de abril e de toda aquela 24 de maio, Teatro Municipal, toda aquela efervescência do centro que sempre foi você ir lá. Eu lembro de sair da escola aí com os meus amigos, a gente passava a tarde ali na galeria, parava e via um show dos repentistas. Isso se perdeu. Né? Não acho que qualquer geração que veio depois de mim, eu tenho 40 anos, tenha tido essa mesma vivência do centro por questões de segurança, por questões de abandono. E depois, mais velho, houve ali no começo, acho que na década de 2010, principalmente com a prefeitura do Haddad, uma vontade de retomar o centro, um favorecimento até pelas virada cultural, etc., que trouxe mais investimento, trouxe restaurantes, trouxe um outro momento em que isso, da pandemia para cá, acabou também se perdendo. Então, eu amo o centro e eu adoraria que aquilo fosse um ambiente que a gente pudesse voltar a frequentar com esse olhar, com esse aspecto. Assim, é um lugar legal para ir, é um lugar legal de passear, um lugar para a gente conhecer outras culturas, para a gente se informar. Então, eu acho que para São Paulo dar certo, o centro tem que ser valorizado, sabe? A gente não pode esquecer aquilo. De que maneira será que a gente está deixando coisas importantes, né? Como você falou, existe uma pujança ali que aconteceu, mas não foi mais adiante. O que vocês acham que de alguma maneira se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? Porque se for pegar na história, o bairro da Luz era um super bairro, assim, super chique, luxuoso e tal. Tinha hotéis caríssimos, né? Isso, sei lá, acho que nos anos 20, 30, né? Não vou saber dizer exatamente, o Judson pode me corrigir. O que vocês acham que aconteceu? Que as pessoas meio que começaram ao longo das décadas, o pessoal foi saindo, não sei, a cidade foi ampliando e o centro foi sendo esquecido. O que vocês pensam disso? Me parece que são processos urbanísticos meio comuns em quase toda cidade grande, né? A questão em algum momento, algumas cidades que ainda têm centros históricos bem tratados, eles tomaram a decisão política de reocupar o centro. Ali, a região de Wall Street, Nova York, chegou a ser uma região completamente deturpada, assim. E eles conseguiram uma ação para resgatar aquela região. Em diversas cidades do mundo, o centro histórico em algum momento passa por isso, porque é até uma questão, assim, se você precisa subir um prédio, é mais fácil você subir um prédio onde não existe hoje um prédio do que você derrubar um prédio histórico e fazer um prédio em cima. Então, você acaba migrando os centros econômicos da cidade para outros pontos e afastando o fluxo de capital e de pessoas daquela região. Acontece que, com uma boa ação, e você citou bem, acho que no começo da década de 2010 houve uma boa ação de tentar se voltar para o centro. O plano diretor da época, ele tinha previsões interessantes de você fazer uma coisa que, cara, o Copan, ele sempre teve o chamado uso misto, né? Você utilizar o térreo do prédio como centro comercial para você gerar fluxo de pessoas o tempo inteiro e não tornar aquilo um vazio demográfico. Da década de 2010 para frente, começou-se a tentar isso novamente. Aquilo veio num movimento legal. Eu lembro, assim, na época, quando eu estava ali em 2019, mais ou menos, eu olhava para o Copan e falava, cara, isso aqui vai virar, e vai virar de uma forma maravilhosa, porque eu estava vendo um monte de gente chegando com empreendimento.
Mas aí a pandemia deu uma segurada boa nisso, deu uma retardada nesse processo. A gente viu, infelizmente, muita gente quebrar, muita gente fechar. Na época que vem aí o resgate, o pós-pandemia, você tem alguns problemas de segurança agravados, especialmente a questão de furto de celular, pessoal das bikes, etc. Mas eu tô sentindo, honestamente, isso melhorar também. Tá? Não sei o quanto disso é impacto eleitoral dos últimos 2 anos de reeleição municipal, se isso vai melhorar, vai continuar melhorando nos próximos meses ou não, mas isso eu também senti melhorar. E, por decorrência, você está vendo mais uma vez diversas empresas que estão chegando, tem novos restaurantes abrindo, tem novas pessoas chegando para investir no centro, e eu acho que eu tenho visto um bom potencial. Tá? E falo isso, acima de tudo, como morador. São 15 anos morando ali naquela região, ali naquele triângulozinho que pega o Copan, o Louvre e o Eiffel. Eu sempre morei ali desde que eu saí de Itaquera. E, cara, a gente vai sentindo um pouco essas transformações, vai sentindo o que a região oferece. E moro lá com a minha família, com a minha esposa, com meu filho. A insegurança, ela é muito mais visual do que real. Assim, com pequenas cautelas, com pequenos cuidados, você consegue viver muito bem o centro, e acho que a maioria dos meus hóspedes pensa igual. Assim, eu tenho, como você sabe, uma ocupação sempre muito grande no Copan, e em sua grande maioria de pessoas que vão para lá para conhecer o centro, para viver o centro e ter no Copan uma base para isso. O Copan, ele é um símbolo extraordinário disso, assim, né? E até vou deixar aqui na descrição do nosso podcast o link do Judson, do site, para vocês conhecerem, porque são acomodações assim que você fala, cara, é extraordinário, é um negócio que você não imagina, né? Pode parecer, às vezes, até meio maluco que eu vou falar, mas às vezes você fala, cara, isso é no centro, né? Porque no centro a gente está acostumado com coisinha mais simples e tal, mas o Judson tem coisas, assim, muito fora, assim, do comum. E é muito interessante ver esse movimento acontecendo, né? E o Copan em si, ele é um prédio super emblemático, assim como o Mirante do Vale, sim, que também está passando por uma transformação, vários leilões acontecendo, porque você tem lá várias salas comerciais. Eu lembro, não sei agora, sempre tem um ou outro leilão, não sei como que está isso agora, mas você tem várias salas comerciais, tipo assim, a preço de banana, com dívidas também enormes, porque desacreditaram. E aí as pessoas arrematam essas unidades e fazem locações também, tirando o fato, assim, você falou que o Copan é misto, ele é misto, ele é não a parte de residencial, ele tem 2 apartamentos. Né? O uso misto que eu quero dizer é o térreo, ele é todo comercial. Perfeito, e residencial em cima, porque o Mirante, ele é comercial. Ele é comercial, e até uma coisa engraçada, é isso que eles usam para justificar o Airbnb lá. É o contrário, porque o pessoal fica falando, não, porque Airbnb é comercial. Então, pronto. Tá certo. Tá aqui no prédio comercial, pois é. Lá eles não deixam as pessoas... Tem alguns apartamentos que são ocupados por pessoas que estão morando, e eles estão caçando essas pessoas e não os Airbnbs. Pois é, olha que loucura. E o prédio do Mirante do Vale também é um super prédio emblemático da cidade de São Paulo, que, assim, cara, é aquele negócio, ele tava largado. Não, e é uma locação de comerciais eterno ali, aquela parte do salão de festas ali em cima, assim, que tem todo... E são marcos turísticos de São Paulo, assim, sabe? Existem 2 tipos de... Eu estava ouvindo o que vocês estavam falando, eu acho que tem 2 tipos de elite financeira na cidade que divergem. E no Brasil a gente pode falar isso aí mais sociologicamente possível. Existe a elite que entende que é mais lucrativo para a construtora você procurar um terreno vazio e construir um prédio do zero. É mais lucrativo porque imóvel é dinheiro que se valoriza ao longo do tempo. Então é mais lucrativo você construir um prédio novo, construir uma piscina de ondas lá no sei lá onde, na Zona Sul, com um monte de casa e um monte de lugar novo, em que tudo tem aquela cara de Dubai, assim, sabe? Tipo, existe a elite que prefere viajar para Dubai, em que tudo tem aquela questão nova, que eu não tô nem julgando aqui o que é certo e o que é errado. Mas existe aquela elite que prefere viajar para a Europa, para uma cidade antiga, para uma cidade histórica, e que vai... quando vir para São Paulo, se ela quiser buscar um Airbnb, dependendo de onde ela for, se ela quiser ter uma experiência bem de São Paulo, ela vai buscar no Copan, ela vai ter um outro tipo de experiência. Essas 2 elites elas têm que conviver, sim, porque elas fazem parte do mesmo ecossistema. Mas para o benefício do centro de uma cidade, a gente precisa favorecer o ganho financeiro dessas pessoas que preferem
a revitalização de um Copan, a revitalização de um Mirante do Vale e as ruas ali no entorno, assim, que outros benefícios que a gente pode tirar disso? O Judson falou que era um processo que várias cidades do mundo passaram de revitalização do centro. A gente tem em São Paulo, nos últimos 15 anos, o exemplo clássico do Baixo Augusta ali, da Augusta, do parque, né? O parque, mas o que aconteceu? O Baixo Augusta é tradicionalmente uma zona boêmia de São Paulo, que nos anos 90, 80, etc., era feita de casas de prostituição, galpões velhos ali, sei lá, era salão de beleza, assim, botequinho, coisas que eram altamente degradadas, né? O que aconteceu? O aluguel baixou por isso, né? O aluguel baixa, e aí... Pela desvalorização. Pela desvalorização ali. E aí o que aconteceu? Alguém olha para ela e fala, não, aqui pode ser uma casa noturna bacana. E isso aconteceu a partir do clube... Estúdio SP e o Vegas, né? Que eram as duas primeiras casas ali que começaram a trazer gente que via naquele espaço uma efervescência cultural. Então, e aí o que acontece? Mudou o perfil da rua, criou-se o termo Baixo Augusta, né? Criou-se toda aquela cultura alternativa que tinha ali, bandas, artistas surgiram ali, a cena da música eletrônica brasileira passava também por ali, saiu de certa forma da Vila Olímpia, que também sofreu ali esse mesmo processo de especulação imobiliária. E aí o que aconteceu? O aluguel subiu. Ao subir, onde era o botequinho, onde era o salão de beleza, as coisas assim, ele não consegue se manter ali. O proprietário entende que é melhor fazer outra coisa. Ele vendeu esses terrenos para a construção de prédios, de moradias, especulação imobiliária. As baladas não conseguem mais se sobreviver ali, porque para o proprietário daquele terreno é melhor vender para uma construtora que vai subir um prédio residencial. Uma vez que sobe um prédio residencial, o barulho incomoda, o trânsito incomoda, a efervescência cultural incomoda e aquela região perde toda a característica que fez ela se valorizar. A gente passou por isso por vários momentos. O centro, em algum momento, a gente achava que ia acontecer isso também. Só que ali, aqueles terrenos, a gente não teve um momento em que alguém falou, não, vou destruir esse prédio, vou construir outro novo aqui, porque não faz sentido. Ao mesmo tempo que a gente não teve aquele momento em que, não, vamos investir, vamos fazer uma zona mista, vamos adaptar isso aqui para fazer outra coisa, vamos criar um grande coworking aqui, assim. Acho que esse momento foi quando bateu a pandemia. Foi quando bateu os últimos 5, 6 anos ali. E, claro, Brasil, diferença social, quando a gente vai para a pobreza, a gente vai para a pobreza mesmo. A gente vai para a Cracolândia, a gente vai para a Cracolândia mesmo. Então a gente tem essas questões estruturais da cidade de São Paulo que fazem as pessoas fugirem do centro, fugirem. A gente tem uma questão de segurança que é endêmica, que não se explica, não existe paralelo no mundo, assim, a questão de segurança do Brasil. Então, são várias questões, essa explicação é longa demais, mas que não é só uma questão da cidade, uma questão de especulação imobiliária, tem a ver com a nossa cultura, com o nosso jeito de encarar a cidade. Eu vejo mais ou menos isso. E tem a parte quando você pergunta, né, principalmente quem não tem muito contato com o centro, que centro é Cracolândia, né? Ah, o centro é Cracolândia. Ah, lá tem a violência é extrema, não sei o que e tal. E quando eu era criança, eu sentia mais isso, até o momento que eu fui para o centro, né? Porque eu acho que o centro ou você ama ou você odeia. Não sei, né? Quando eu comecei a administrar o meu primeiro imóvel lá no centro, que é o imóvel da família, eu comecei a entender um pouco a dinâmica do centro e por que ele é legal e por que as pessoas acham aquilo, de ser horrível, de ser violento, etc. Mas eu acho que vai ter, não sei se isso já foi aprovado, como é que vai ser, aquela parte, né, da luz ali, não sei exatamente em qual área vai ter o governo do estado lá. Acho que eles vão sair do palácio. Campos Elíseos, né? Sim, para Campos Elíseos. Existe uma empresa que eu até fui participei do podcast deles, que acho que a gente até comentou, Rômulo, que é responsável por manter Campos Elíseos, de certa forma, funcionando com uma vida cultural e corporativa viva, que é a Porto Seguro. Né? Sim, na perto da luz ali, né? Exatamente.
Eles têm vários prédios ali, são responsáveis pela preservação ali, e é uma das poucas empresas que mantém a vontade de continuar ali, assim. Passaram por vários perrengues por causa disso, assim, né? De cuidar com a segurança dos funcionários que chegam, da equipe que vai trabalhar lá. Na pandemia teve toda uma adaptação também para o trabalho híbrido, assim, mas eles mantêm um investimento lá em Campos Elíseos, que é um bairro extremamente promissor, mas que sofre com essa questão da Cracolândia, que é um problema de saúde pública, né? Não é um problema que a gente tem que lidar. Não existe uma forma fácil de lidar. Sem dúvida. Né? Não existe uma fórmula. Né? Eu lembro que a gente teve a prefeitura do Dória, em que houve um discurso de que ele acabou com a Cracolândia. Na verdade, eu que moro em Higienópolis, eu vi que ele acabou nada, ele mudou de lugar, ele espalhou. Não, né? Você passa aqui na Paulista, Avenida Paulista aqui agora, você vai ali no entroncamento da Paulista com a população, é uma multidão de pessoas em situação de vulnerabilidade. Noite Ilustrada e a parte de cima ali, né? Também. Agora eles construíram uma arquitetura anti-humana, né? Ali embaixo do túnel, para o cara não pro morador de rua não poder ficar lá, né? Como é que fala? Arquitetura hostil, né? Que é... E aí também lá dentro do túnel, assim, ou seja, são aquelas remediações assim urbanas que literalmente para inglês ver, assim, que não resolvem o problema, deslocam esse problema de saúde pública, esse problema social que a gente tem, que tem que ser encarado de uma forma assim... É porque existem aquelas duas elites que eu tô falando. Tem gente que prefere que a gente pegue todas aquelas pessoas da Cracolândia, bote num ônibus e leve lá pro interior, para aquilo não aparecer para mim, assim. E existe uma corrente dentro da classe dominante, do que seja, das elites paulistanas, que prefeririam isso, ou então que passasse com a metralhadora ali e acabasse com tudo aquilo. Existem essas pessoas, a gente não pode fingir que isso não existe. E existem outras pessoas que vão entender que aquilo é um problema que tem que ser tratado como saúde pública, que existe uma forma da gente dar para aquelas pessoas uma condição de trabalho, que muitas delas estão ali por uma condição de que não é de escolha, e existem algumas pessoas que estão ali por escolha também, né? Existem aquelas pessoas que estão simplesmente dentro de um ciclo vicioso que não dá para sair. Não é de curto prazo que se resolve isso, é de longo prazo, e quem mora ali no entorno, quem mora na cidade, às vezes não tem mais a paciência também, porque eu entendo. Você entende, né, Judson? Tipo, o cara que tem um comércio, um restaurantezinho ali em Campos Elíseos, que o cara da Cracolândia está ali na frente do comércio dele o tempo todo, fazendo suas necessidades, causando problema, afastando clientes, esse cara também está de saco cheio. Esse empreendedor, como as pessoas gostam de falar. Então... Não é uma solução simples, assim. É difícil a gente falar sobre isso. Será que o governo indo... Porque a ideia é fazer um mega projeto absurdo lá. Você acha que isso ajuda de alguma maneira? Cara, eu acho que ajuda. Mais ruim, mas... Quanto mais a gente ocupar, melhor vai ser. Definitivamente é isso. Aí é a ação do governo, é a ação de empresários, é a ação de pessoas que querem ocupar esse espaço que vai fazer com que ele seja mais frequentado. E por ser mais frequentado, um lugar mais seguro. Essas pessoas, a rigor, eu não acho que elas sejam pessoas perigosas, tá? Honestamente, 15 anos morando lá, nunca nenhum morador de rua tentou fazer nada comigo, ou com minha esposa, ou com minha família, ou com ninguém que eu conheça. Normalmente, o problema do risco e da segurança lá no centro, eu acho até mais seguro do que em alguns bairros como Pinheiros, porque nesses bairros um pouco mais residenciais, é mais comum acontecer o assalto à mão armada. Sim. Que o cara vai realmente te ameaçar por algo. Ali no centro, é o de ocasião. Ou é o cara da bicicleta que vem a altíssima velocidade e te leva, ou é o pickpocket, o cara que tira do seu bolso sem você perceber. Por quê? É sempre tão movimentado e tão cheio de gente que o cara não vai conseguir partir para uma violência de vias de fato com você. Essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas são um problema de saúde pública para elas e para todos, porque gera, de fato, fezes no chão, sabe? O lixo, a sujeira. Isso é zeladoria urbana. Você não precisa ter polícia lá, cara. Você precisa ter um trabalho de zeladoria e limpeza constante. Sabe? Você precisa ter assistente social ali. Você precisa ter alguém que ajude essas pessoas a se organizar melhor e conseguir sair daquilo. Sabe? É um outro processo, não é com violência. Recentemente, eu passei a aderir lá aos contratantes de uma pessoa que fica ali no Copan, só dando orientação ao público. Não é pra... Cara, a ideia aqui não é expulsar o morador de rua. Você não vai fazer isso. Não entendi. Como assim? Tem uma pessoa que fica ali na frente do Copan com uma barraquinha, a orientação ao turista. Ah, é? Os lojistas do Copan se uniram para
financiar essa pessoa que fica ali dando informações para o público. Entre outras informações, se a pessoa está com o celular na mão, olha, faz o seguinte, ó, fica aqui nesse ponto que ninguém vai passar de bicicleta e pegar, ó, usa o seu celular aqui que não vai acontecer nada, sabe? É um tipo de orientação ao público não hostil, sabe? Uma orientação que mostra para a pessoa, você está num lugar seguro, é só você ter algum tipo de precaução. Toma essas precauções e nada vai acontecer com você. A gente tem agido assim para tentar melhorar aquele espaço. Eu, felizmente, acho que o Copan hoje é um triângulo ali do centro que funciona muito bem, consegue ter um fluxo de turistas muito bom. Aos poucos, esse triângulo está se expandindo, conforme você vai vendo ali o pessoal chegando na Major Sertório, abrindo uma série de coisas na Major Sertório. Se expande um pouco para cima com a história do Parque Augusta, você vai vendo ali na Roosevelt revitalizada. Você vai vendo alguns empreendimentos subindo para ali também. Aí, Higienópolis, que sempre foi uma região mais nobre. Você vai ver Santa Cecília, que você vai abrindo fronteiras para lá também. Eu acho que é um processo de ondas. Isso vai ser acelerado na medida que mais pessoas acreditarem e investirem. E é uma coisa cíclica, né? Quanto mais gente investe, mais coisas vão chegar ali, mais interesse vai sentir. As pessoas vão se sentir mais interessadas em visitar esse lugar e isso vai aumentando em onda. E acaba que a gente vai chegar na polêmica do Minhocão. Né? Sim, tem essa. Né? Assim, se no plano ideal rolasse mesmo dele virar um parque como é o Highline lá em Nova York, aí muda tudo. Só para contextualizar o Minhocão, para quem é de fora, Minhocão, depois bota elevado, eu não sei se mudou. Hoje é João Goulart. João Goulart. Antes era o elevado Costa e Silva, se não me engano, né? E aí mudou para João Goulart. Como é que eu vou explicar isso? É uma estrada em cima da rua, assim. Eu acho uma coisa meio horrível aquilo ali, mas de certa forma você conecta duas partes da cidade e é chamado Minhocão porque ele corta, né, a cidade ali de uma maneira que não tem semáforo, é uma mini estrada no meio da cidade. Ele é uma continuação da chamada ligação leste-oeste, né? Ele faz uma reta, se você for ver que não é reta, claro, mas ele faz uma linha de via expressa com a Radial Leste, que vai até aquela parte da cidade que se estende, sei lá, indefinitivamente até São Miguel, até todas as outras... São 3,6 km, né? Eu achei que era mais. Eu também achei que era mais. 3,600. De radial? Não, de leste-oeste. De Minhocão. Só de o Minhocão. trecho do Minhocão. Só o trecho do Minhocão. Só o trecho do Minhocão é 3,600. Não, exatamente. A radial é mais de 20. Radial vai embora, é bom, eu falei. Radial é mais de 20. Mas ele é uma obra do governador Paulo Maluf, que pegou toda uma parte que era um bulevar lindíssimo ali, que se estendia do centro, né? Ali do Anhangabaú, que você vê o prédio do Banespa, ele meio que vem numa reta na Avenida São João e ele se estendia por prédios que até 1920, 1940 eram de altíssimo padrão, eram como se fosse a elite do café, a elite paulistana morava ali, né? Subia Higienópolis, por exemplo, a Avenida Angélica, Santa Cecília, eram chácaras. Eram terrenos de casarões mesmo, de mansões com uma metragem de sítiozinho, assim, sabe? Que acontecia ali. E a Zona Oeste, enfim, nem existia, né? Era outra coisa. Mas o Minhocão foi construído ali para fazer essa via expressa da ligação leste-oeste de São Paulo, junto com a 23 de maio, que faz a norte-sul ali, né? E ele acabou com aquela área, né? Ele criou uma zona de sombra onde eram os bulevares, que são duas avenidas, uma que passa embaixo da outra, e que transformou toda aquela área que o cara tinha um apartamento no primeiro, segundo andar com uma vista maravilhosa e de repente começou a passar caminhão na sala dele, né? A poluição, o barulho, a sombra feita para o morador de rua ali, né? Então no meio ali do Minhocão, onde tem os pontos de ônibus ali embaixo, também criou-se uma área super marginalizada, porque as pessoas começaram a morar ali efetivamente debaixo da ponte. Então essa obra foi um verdadeiro crime com o centro, né? Em um pensamento urbano que sempre privilegiou o carro, mas que existiam projetos, na verdade existe um projeto aprovado, né? Do parque em cima. Do parque linear dele ser desativado. Aos fins de semana ele é desativado e ali vira uma zona de lazer meio esquisita ali, porque você vai para andar de bicicleta, para... E acho que eles fecham todo dia depois das 9 horas. Exatamente. Atualmente está às 8. Às 8? Às 8 horas que está fechando. E de fim de semana, enfim, rola lá, tem atividades culturais, né?
Mas se fosse todo dia, se você pensar Nova York, que existia também uma zona elevada, que era na verdade para um trem, eu acho, para um metrô. Porque é bem curtinho, né? É bem curtinho, estreito, né? Exatamente. Mas aquilo ficou lindo, aquilo ficou um ponto turístico, assim, com jardins, com essas coisas. Se isso fosse feito ali, ia mudar totalmente a visão do centro, todo aquele pedaço assim. Só que, claro, e por isso passa uma readequação de um trânsito que já é caótico. Mas, assim, são escolhas, né? O que a gente quer para a nossa cidade. Como São Paulo ela é de uma extensão infinita, né? Se você pensar lá da Zona Leste até a Zona Sul, eu já fui para Parelheiros, já fui para Engenheiro Marcilac, em São Paulo. Cara, você vê de Engenheiro Marcilac ali, que é depois de Parelheiros, você vê o mar, né? Você vê... você tá ali mais perto de Itanhaém, que é, né? do que do centro de São Paulo. Ou seja, São Paulo tem uma extensão que, se o cara for querer construir, se o cara quiser fazer, ele ainda tem um monte de terreno para explorar. Às vezes é isso, entendeu? Esse terreno enorme que a gente tem nessa cidade favorece um tipo de investimento que, cara, não, às vezes eu consigo criar um outro centro aqui na Berrini. E aí eu gero bairros residenciais aqui em volta que vão estabelecer. Às vezes eu consigo criar um outro centro aqui chamado Faria Lima. Às vezes eu consigo criar um outro centro aqui chamado Tatuapé, que tem ali em volta da Silvio Romero regiões que são comerciais e as pessoas trabalham e moram por ali. Ou seja, a nossa cidade é um bicho... E quando a gente pensa em investimento, assim, né, as pessoas normalmente elas vão aonde a certeza está. Né? E pensando agora no que eu fiz nos últimos anos, né, eu fui morar no Brás. É um bairro também que, cara, quando você fala que eu moro no Brás, as pessoas falam, legal, né? É diferente de dizer, eu moro em Moema, em Pinheiros, em Perdizes, né? Outra parada, né? E aí, assim como o Judson mora no centro, eu moro no Brás e eu investi no Brás, assim, tanto investi numa moradia para mim, comprei um apartamento para mim lá, né? Para eu morar, e investi em um outro apartamentinho pequeno para alugar, né? E eu acho que tem muito essa ideia de acreditar num lugar que talvez as pessoas não acreditem tanto assim. No Brás, quando eu investi, eu fiz uma pesquisa, né, de mercado para entender como é que estava ali, porque o Brás, para quem não conhece, é um lugar que tem... Talvez você já tenha ouvido falar do Brás, só o péssimo do Brás, né? Às vezes a violência, a bagunça, né? Aquela coisa maluca que a gente conhece. Mas tem o lado do Brás, que são os galpões que estão sendo substituídos por ambientes residenciais. E eu comprei em 2017. E quando eu olhei o projeto, eu falei, caramba, a pessoa é muito ousada para fazer um negócio desse no Brás. Os caras fizeram um resort com uma piscina enorme, são 3 torres, 900 apartamentos. Eu falei, cara, eu me apaixonei pelo projeto. Eu falei, cara, eu acredito. Eu vou lá e eu vou comprar e vou morar. 6 meses depois eu comprei um de 19 metros quadrados lá. Hoje em dia... O Brás já melhorou, obviamente que ele está longe de ser um lugar tipo Moema, né? Não que eu espere que isso aconteça, mas obviamente que se você acredita e outras pessoas começam a acreditar, hoje estão levantando vários empreendimentos novos lá, e são famílias que estão chegando, e com essa chegada de famílias, com essa chegada de pessoas circulando ali, você vai ter novos comércios. Lá, por exemplo, no Brás, vamos tomar um café? Não tem um lugar para se tomar, tem uma padaria aqui. O cara gastou uma grana lá, ficou uma padaria legal. Antes era uma padaria bem chulé, assim, sabe? Mas assim, um barzinho, não tem um barzinho lá, né? Você tá super bem localizado, você tá perto das estações de trem, de metrô, é muito acessível, tá tudo ali. E no centro é uma coisa muito louca, porque assim, o Brás ele é centro, é um centro um pouco mais expandido, mas ele não tá no olho do centro, assim, né? Que é onde a gente tá falando de tal, ali, mais ou menos o Copan, o Mirante do Vale, que é tudo ali, né, um quadrante mais centralizado. E eu sinto, é uma coisa muito minha, né, subjetiva minha, que o centro ele passa por oscilações assim, né, de confiança. Às vezes a galera confia e vai. Aí você tem empreendimentos lindos, pá, tipo aquele da Praça da República, né, os empreendimentos super lindos, depende do ponto de vista, né, mas digo, projetos enormes. Né? Viu? O da Cetim. Aquele sei. Tipo, acho que é lindo. Se você for ver, são projetos assim, R$400 mil, um estúdio de 25 metros quadrados.
E aí, de repente, não sei, tem uma onda lá que, não sei, as pessoas, tem um êxodo de pessoas. Então, é quase como eu vejo alguns bairros como uma linha reta e ascendente, constante, bem pouquinho, mas ele é ascendente. O centro, ele é meio assim, né? É a impressão que eu tenho, assim. Será que isso, de alguma maneira, não faz as pessoas ficarem desconfiadas, do tipo, pô, vou trazer meu dinheiro para cá, vou investir em alguma coisa aqui, mas será? Não sei, lá no fundo, assim, o pessoal Cara, fica... Nesse momento, uma coisa que eu tenho sentido forte no centro é a ideia do retrofit, assim. Você percebe ali, mais recentemente, um caso de sucesso foi o Renata Sampaio Ferreira, que é aquele prédio bem na frente do Copan, que veio uma empresa e pegou o Redondo. Prédio... Não é o Redondo. Não é o Redondo eu acho que é um dos que poderia acontecer isso um dia. É do Bradesco, não é o Redondo? Eu acho que não, são diversos pequenos proprietários, ali é um lugarzinho complicado, e ali é um lugar com um baita de um potencial também, pela localização, por tudo, mas ele é um pouco mais para baixo, ele é ali de frente para Tóquio, do lado da Love Story, etc. Virou um hotel de altíssimo nível, com piscina, sabe, rolando diversos eventos por lá. Deu certo. Aí agora ali na Basílio da Gama, bem perto da Praça da República, pegaram o antigo prédio da Telefônica e estão transformando no que eles chamaram de Basílio 177. A ideia é que tenha um ITA ali no térreo, assim, sabe? Tipo, aí mais pra cá, o edifício Virgínia, ali no começo final da Martins Pontes, começo da Augusta, entendeu? Tem diversos empreendimentos de retrofit, quando você aproveita a estrutura já existente, a história que o prédio tem, para dar uma nova finalidade, um novo uso para ele. Alguns formais, esses que eu citei, outros informais, que é o que acontece com o Mirante do Vale e de algum modo o que aconteceu com o Copan também, assim, esse processo de transformação por reformas internas. E aí sim, você também tem empreendimentos novos subindo, ali no quadrilátero da da Major Sertório, do lado da Tóquio, você tem Major Sertório com Bento Freitas. Tá subindo 4 prédios, um em cada ponta. Um em cada ponta, um de frente pro outro, e assim, são edifícios de 500, 600 unidades. Sim. Entendeu? Para investimento, eu acho que isso talvez seja uma bolha se formando, talvez, não sei. Porque eu não sei como que o mercado vai responder a isso. Mas eu acho que é oportunidade de moradia no centro, que eu já acho maravilhoso. Porque tem muita gente querendo parar de morar em Pirituba e morar aqui no centro para estar mais perto do seu trabalho. Então, acho que isso vai gerar um movimento de pessoas ali, vai gerar um fluxo de gente, estimular a criação de novos empreendimentos, não só de baladas, não só de restaurantes, mas também de uma boa padaria, assim, sabe? De um bom mercado. E de empresas. A gente precisa sair do eixo Faria Lima Berrini, assim, se a gente quiser que o centro seja valorizado. Eu acho que teve uma polêmica recente do Raul Justilores, que é um colunista do UOL, da Folha, enfim, não sei, em que ele sugeria que a nova sede do Nubank, que está para ser definida onde vai ser, que eles precisam de mais espaço, fosse para o centro. Né? E eu concordo totalmente, a gente precisa desse tipo de empresa. Assim, a gente não precisa que o cara construa um prédio espelhado gigantesco na frente do JK, a gente precisa que esse investimento seja aqui, que faça um retrofit bacana ali no Anhangabaú, então que compre um terreno com certos incentivos. Você estava falando da aposta, né? Eu vou apostar numa zona da cidade que eu quero acreditar que aqui vai dar certo, assim. E essa é a história dos empreendedores de sucesso no final das contas. Ontem eu estava assistindo um filme que chama O Aprendiz, The Apprentice, que conta a história do Donald Trump nos anos 70, né? E, para quem não sabe, ele era um cara da especulação, dono de imóveis, tinha alguns prédios no Queens ali, que era uma zona totalmente fora do eixo de Manhattan ali, e segregada mesmo dos Estados Unidos, enfim. E ele aposta para construir o Trump Tower, que é um projeto dele, não do pai dele, porque esses prédios no Queens eram do pai dele, em um terreno que era super desvalorizado do lado do Central Station ali, que é no coração de Manhattan ali, e ele briga, vai, faz, acontece. E aí, claro, a história conta, ele consegue construir ali, consegue a licença e o dinheiro para subir a Trump Tower, tendo um monte de isenção fiscal, um monte de incentivos da prefeitura por N negociatas que ele consegue ali, de privilégios também. Mas, enfim, tirando toda a parte controversa o cara foi lá e construiu numa zona que ninguém estava construindo, e aquilo deu um ressurgimento para Manhattan. Também é um dos responsáveis
por ter apostado numa zona que ninguém dava nada antes e foi lá, fez um negócio de alto padrão e aquilo puxou os comércios ao redor, puxou entendendo que Nova York ia entrar num momento de desenvolvimento e hoje é o metro quadrado mais caro do mundo, de toda aquela região. Então, assim, a gente precisa também disso. A gente precisa entender que para o investidor ir para uma zona que não é certa, ele vai ter que ter algum tipo de benefício. A gente vive num mundo capitalista e é isso que funciona. Então, se a gente quiser ter novas construções, novos empreendimentos, novos negócios, a gente tem que dar um jeito de ter alguma isenção fiscal ali para aquilo virar para aquilo ter um retorno mais certo, mais claro, assim. Todo mundo sabe que o investidor é avesso a risco. Ninguém quer correr risco. E o governo serve para mitigar esse tipo de risco, no final das contas, se eles quiserem desenvolver uma área certa da cidade. Não tem jeito. Você tinha comentado, né, de desenvolver os projetos, né, para a pessoa que está lá longeão, né, da cidade poder ter oportunidade de morar mais acessível. Eu acho sensacional também. O ponto é que você pega projetos novos no centro, às vezes o cara vale mais a pena ele comprar um apartamento novo no bairro onde ele está, porque é bem mais barato, do que no centro, né? Dependendo do projeto. Porque no centro está super... Assim, você tem essa contradição do... Beleza, está meio abandonado, mas tem oportunidades aqui, isso que caro. Isso que o Judson falou, eu acredito na bolha, tá? Eu acredito, porque assim, o número de prédios que está surgindo no centro, assim, de apartamentos de 19, 20 metros quadrados, assim, a um preço de... 19 metros quadrados você vai pagar 600, 700 mil reais. Sei lá, é um absurdo, né? Tipo, não faz sentido. Como que... Será que vai ter tanta gente para morar e tanta empresa assim no centro para absorver? Ou seja, porque esses trabalhos, se não vier um Nubank, se as empresas não começarem a deixar esses eixos de Faria Lima, de Berrini e optarem por vir para o centro, não vai ter esse tipo de trabalho qualificado que um jovem assim... Como que o cara constrói família em 19 metros quadrados? Como que o cara sai lá de São Miguel, de onde ele estiver, para vir morar no centro? É perto do trabalho, mas e a esposa? E a filha dele? Ou seja, a gente acaba fazendo um centro para jovem, só para gente de 20 e poucos anos, assim, que vai trabalhar no co-work, vai ser descolado, nômade digital, é o quê? Né? Que tipo de... Qual que é a saída para isso? Então, assim, eu acho que não acho um investimento ruim, nunca é imóvel, né? Vocês trabalham com isso, vocês sabem, mas eu acho que tem uma bolha aí sim se formando. Eu tendo a achar isso também, acho que é meio exagerado e vem um pouco também do lado dos Airbnbs, assim, você percebe boa parte desses empreendimentos surgindo já com aquela pegada de não, estou vendendo junto com a administração de não sei quem. Já teve empresa que veio me procurar para vender a minha administração para um empreendimento ali na Major Sertório. Cara, eu não vejo isso como tão sustentável assim, porque é muita unidade, Não vai dar esse retorno financeiro para você pagar. A gente trabalha hoje com tentar pagar pelo menos 1% do valor investido. Se o cara está comprando um apartamento por 600, 700 mil, mais o que ele vai colocar ali de imóveis, etc., ele vai ter que tirar pelo menos 9 mil por mês para aquilo se justificar. Não justifica, no centro, a não ser que seja um projeto super extraordinário como você consegue fazer. Né? É isso. São coisas muito pontuais, assim. Não é tão fácil assim. Não é. Teve não sei se vocês já ouviram falar naquele do Jacques Pilon, que tem ali é perto da Estação da Luz, era um hotel antigo, né? E que eles fizeram um retrofit também, né? E eu lembro que eu comecei a administrar uma unidade lá que eles estavam vendendo a 440 mil. Negócio de 20 metros quadrados, isso há 5 anos atrás. E, assim, legal pra caramba o projeto, revitalizaram, fizeram um negócio bonito. No meio ali, perto da Santa Efigênia, perto da Estação da Luz e tal, é aquele negócio. Acredita, né? Pô, vai lá, alguém vai lá, pega, bota dinheiro, faz um negócio e tal. Mas o entorno todo... Assim, eu administrei 2 unidades lá. Eu não conseguia vender a 3 mil reais por mês lá. Porque a diária, imagina, se eu cobro uma diária muito cara lá... O cara pega um outro lugar melhor, sim, numa localização melhor, com uma infraestrutura melhor. Tem que ser uma coisa coletiva, é conjunta, não adianta ser só o prédio. E existe uma mudança mesmo, né? De trazer as pessoas, mesmo os jovens, para esse espaço. Porque, por exemplo, eu fiz Mackenzie e eu morava ali na frente do Mackenzie, na Major Sertório, final da Major Sertório com o comecinho da Higienópolis. Tem um prédio ali de esquina na frente do
da Veridiana ali, na frente do Mackenzie mesmo. Toda aquela região ali dos prédios antigos da Maria Antônia eram ocupados com aluguéis de estudantes do Mackenzie. Mudou o perfil do universitário, né? O Mackenzie, que já chegou a circular, sei lá, 20, 30, 50 mil pessoas por dia, agora não, agora ele concorre com o EAD, agora ele concorre com outras faculdades, e que o cara do interior, ele não manda mais o filho dele para estudar no Mackenzie. Ele não manda mais o filho dele para vir morar em São Paulo por um tempo para estudar. Se ele está lá no agro, ele vai mandar o filho dele para fora. Né, se ele tem grana, ele vai mandar o filho dele para estudar nos Estados Unidos, sei lá o quê. Se ele é do Brasil, ele vai mandar, não sei se ele vem para o Mackenzie em si ou para a USP, assim. Não tem mais esse apelo para esse jovem geração Z, assim, de vir, não, você vai morar lá em São Paulo, vai estudar do lado da faculdade, vai ter aquela vida universitária ali, que é o que deu origem ali a Santa Cecília, Maria Antônia, Major Sertório, toda aquela região ali, ela era muito em função também do que acontecia no Mackenzie. Agora ela se expandiu para outros tipos de público também. Mas não existe mais isso. Então, todos esses apartamentinhos pequenos que são perfeitos para estudante, assim, esse estudante não está mais vindo. Ele está estudando EAD, ele está se formando em 2 anos em outras coisas, né? Então, o ensino superior passa por uma crise, né, de entender qual que vai ser esse aluno, e principalmente com os seus terrenos, com o seu mobiliário, né? Tipo, é um negócio gigante. O Mackenzie ali é do tamanho. E assim, não tem mais a ocupação que tinha, não movimenta mais a cidade como movimentava ali. E é uma coisa que a gente vai ter que repensar. O que é. Não sei se é sustentável de longo prazo também. Esses campos que, pô, o campus do Mackenzie é lindo. É maravilhoso, assim, prédios e prédios e prédios. Só que eu não sei mais se aquilo se sustenta, sabe? E o mesmo vale para a PUC ali no meio de Perdizes, né? Que antes tinha ali uma rua de bares, que era a Ministro Godoy ali, e a Monte Alegre de um lado, depois a Ministro Godoy. Toda aquela rua de bares virou prédio, tá subindo prédio residencial também de unidades pequenininhas, assim. Por quê? Porque a linha laranja do metrô vai passar por lá, também liberou o plano diretor, subindo os espigões. Então, assim, vai ter gente para tudo isso? Tem uma coisa que eu acho importante pontuar, eu não tenho a fonte mais confiável do mundo, tá? Mas eu recebi a informação de que aquele prédio do Bradesco, que fica na frente do Copan, que é um prédio gigantesco. Aquele redondo que eu estava falando. Não, fica literalmente em frente, lado, assim. Né? O Copan, ele faz a curva e o prédio tá meio que dentro do Copan. Sim, pega na curvinha ali, né? Exatamente, que aquele prédio vai virar uma universidade. Uma universidade privada comprou ali para fazer o Será que é a Belas Artes que tem ali uma atuação no centro também? Acho que é. Realmente não sei. Realmente não sei. Mas aí já vira uma outra perspectiva boa de centro, né? Exato. Porque ter uma universidade ali ia ser bem bacana. Universidade sempre foi uma coisa que movimenta a mudança das pessoas, de gente, circulação e aluguel, assim, todo mundo sempre quis comprar um apartamentinho perto de uma universidade, porque você sabe que você nunca vai ficar vago. Só que ali, pelo menos em volta do Mackenzie, com tanto de prédio subindo em Santa Cecília, pô, a competição ficou absurda, assim, porque e aí o preço você tem que baixar para você conseguir ocupar. Então, não sei. Né? Você acha que a gente tinha falado rapidamente, né, que você deixou o centro, né, pelo menos aquela área ali, e acabamos não falando sobre isso. Queria saber o que você entendeu que aquele não era um ambiente para você continuar ou acreditar. Não que você não acredita, né? Tô falando, você saiu de lá. Eu saí. Então, qual que é a questão aí? Eu sempre fui uma criança, adolescente, adulto, apaixonado pelo centro, por Higienópolis e por Santa Cecília e por Jardins e Consolação. Aquele é meu pedaço ali, né? Fiz faculdade no Mackenzie, na PUC, e eu morava sozinho ali. Eu tinha um apartamento ali na esquina da Higienópolis com a Itambé, na frente do Mackenzie. Esse lugar ali que era... Eu brinco que era a boca do lixo a fronteira do lixo com o luxo. Né? Porque até o centro era considerado lixo e o luxo era considerado Higienópolis. Então ali eu estava entre os dois. Só que, quando a minha esposa ficou grávida, né? Eu casei, né, em 2017, minha esposa ficou grávida em 2018 e o nosso apartamento era de 69 metros quadrados ali, que não é um apartamento pequeno, mas é grande. Mas pra gente ali, Higienópolis, aquela região ali em 2019, ela estava já
todo dia eu escutava um pickpocket, alguém passando, pega o ladrão, ali na parte do Mackenzie, para andar com um carrinho, assim, não era uma estrutura boa, assim, o Higienópolis não é um bairro para você criar criança agora mais, assim, tipo, não da forma como a gente entende. E com o preço que eu vendi o meu apartamento lá, eu não conseguia comprar um apartamento gigante desses em Higienópolis, que eu ia ter um condomínio caríssimo, não ia me oferecer nada. E aí o que eu fui foi apostar numa região que é a Barra Funda, Água Branca ali, o Jardim das Perdizes, que é um empreendimento que às vezes cai um avião ali do lado, que era uma aposta também, né? Ou seja, existia uma área ali na cidade, na frente do CT de São Paulo do Palmeiras, que alguém olhou para lá e viu, pô, peraí, a gente tá dentro da zona do rodízio, né? Tá entre os muros, tem um monte de terreno baldio, de fábrica abandonada, que é uma dessas áreas que a cidade está crescendo pra caramba. E ali foi onde a Tecnisa, essa construtora, fez esse parque, né? Esses empreendimentos que, cara, com o valor do meu apartamento, eu consegui comprar um apartamento de 150 metros lá, que tinha piscina, na frente de um parque, quadra, qualidade de vida, para criar filho. Eu entendi que ali era melhor e foi uma aposta boa. Assim. A gente comprou em 2018 para 2019 e ele acabou já dobrando o valor. Caramba. Porque foi um acerto, assim, sabe? Mas eu faço tudo em Higienópolis, cara. Meu cabeleireiro é em Higienópolis, minha mãe mora lá, meu pai mora lá. A gente vai... vou no shopping de Higienópolis, os restaurantes que a gente gosta estão ali na Santa Cecília agora. Pô, tem uma rua, Martinique Prada ali é maravilhosa, tem tantas outras que a gente frequenta, assim, para andar, para viver, São Paulo é aquilo. Agora, onde eu moro é uma parte ali do lado da Pompeia, mas você precisa de carro, você precisa fazer as coisas, que é uma opção para esse momento de vida, com a gente com um filho pequeno. Assim. Acho muito bacana que você more lá no centro com seu filho. Eu quero ouvir mais sobre isso. Assim, acho que talvez porque eu sempre fui do canguru, nunca fui do carrinho. Eu imagino que andar de carrinho por ali deve ser infernal. Eu sempre fui de canguru e assim, eu acho que meu filho tem canguru 2 anos. Canguru é aquele negócio que põe assim, né? Ele tem 2 anos e pouco, eu acho que ele conhece mais arquitetos do que a maioria do pessoal que está assistindo a gente. Assim, a gente eram os nossos passeios matinais, assim, quando ele tinha 6 meses, né? Pra mãe poder dormir um pouquinho mais, a gente saía pra andar por Higienópolis. Que legal. Aí todo dia a gente ia olhar um prédio novo, ficava olhando a fachada dele, aí pesquisava quem que era o arquiteto, tal. Ia conversando com o meu bebê, que obviamente não estava entendendo nada do que eu tava falando. Mas foi assim, foi um processo, assim, com o meu filho de aprendizado do centro. Assim, eu fui também descobrindo uma parte do centro que eu não conhecia. Mas mesmo para quem está com filho hoje no centro, você tem o Parque Augusta, que é um lugar maravilhoso. Você tem ali o Sesc 24 de Maio, que tem uma área, tem um andar inteiro só de coisa para criança de primeira infância, assim. Tem a piscina. O Sesc 24 de Maio é maravilhoso. A gente foi lá no carnaval. Pena que a galeria do rock e as outras coisas estão um pouco degradadas. Eu dei um passeio por lá recentemente, agora pouco antes do carnaval. Tava já rolando umas atividades para criança. Levei minha filha lá para o 24 de Maio. Eu não conhecia ainda. A gente passou por lá só para ir nessa apresentação lá no 24 de Maio. Cara, que lugar fantástico. Sensacional. E assim, é importante, eu acho que pra gente criar filho, eu acho ruim criar filho dentro de condomínio. É ruim criar filho dentro de bolha, cara. Eu cresci no centro, eu dou graças a Deus de ter crescido no centro, de ter saído na rua e ter visto que existe diferença social, existe mendigo na rua. Você vai criar sua filha ou seu filho dentro de um ambiente estético, seguro, perfeito, em que as ruas são bonitas e que a grama é aparada e que tudo é cheiroso, aquela beleza americana. Já viu aquele filme? Quando ele for pra vida real, ele não sabe se portar. Quando ele não sabe atravessar uma rua. Né? Então, eu gosto que a minha filha passeie comigo de mão dada por Higienópolis e veja, e que a gente possa caminhar até atravessar ali embaixo do minhocão. Olha só tudo isso que acontece, porque é isso. Você vai passar na frente de um condomínio e você vai pesquisar qual que é o arquiteto que fez esse prédio da Tecnisa, é tudo diferente. Cara, tipo, não, desculpa, não vai. Né? É aquela diferença da elite que prefere ir para Dubai ou a que prefere ir para Europa, cara. Existe um apreço pela história. E aí você vê como é se aproveitar de questões econômico-financeiras, né? Existe uma imobiliária em São Paulo que ela foca nessa elite aí, a elite da Europa. Uma imobiliária aqui do centro que só trabalha com imóveis assinados, assim, esses imóveis de arquitetos da década de 30, 40, 50, que é a refúgios urbanos, assim, eles só trabalham com esse nicho. Eles só têm
a prédião assinado por arquiteto? Porque tem um pessoal que dá valor para isso e investe nisso, né? E existem vários benefícios de uma arquitetura rica que a gente não mede, que é tipo um impacto mesmo de bem-estar, assim, de viver uma cidade de um jeito diferente. Ou seja, lá onde eu moro, os prédios são padrão, são iguais. Varanda gourmet, legal. Eu acho, é bacana, né, você fazer um jornal. Só que assim, existem outros... Se eu não fosse casado com um filho pequeno, eu não moraria lá. Estaria muito mais vivendo uma cidade... Então, é gosto, sabe? É a fase da vida. Uma cidade, ela tem que abrigar isso também. Não... Tem um amigo meu que acabou de sair da Vila Romana, onde ele morava, alugava. E pelo preço mais barato do que ele alugava um apartamento lá na Vila Romana, que é Lapa, né? Aqui também, prédio grande, com criança. Ele alugou um casarão num condomínio em Sorocaba. E tá vivendo a vida que ele quis, assim. Faz sentido com 2 filhos, né? Eu, como morador, como paulistano raiz, eu sempre tive ódio de Alphaville, assim, de Granja Viana. Assim, cara, eu falo, isso aqui não faz o menor sentido. Só que hoje, casado com filho, você fala, não, realmente tem... Entendi agora. Entendeu? Algumas coisas. Entendeu? As prioridades na vida mudam. Só que meu conceito de cidade, o que eu quero para minha São Paulo é uma vida urbana coerente. Eu gostaria de ter um bem-estar e poder criar filho dentro do ambiente urbano ali no centro, em Higienópolis, assim, que a minha filha pudesse ir para a escola a pé sozinha, por exemplo. Eu fui para o Japão no ano passado e você vê as crianças de 5, 6 anos, 7 anos andando em bando, indo para a escola sozinha, porque existe uma rede, né, de apoio... de olheiros na cidade, assim, que protege. Criança com as mochilas maior que a criança, assim, uma mochila dura, que é o padrão deles. Assim. Pegando metrô, assim, sabe? Mesmo? 7, 8, 9, em grupinhos, assim, que vai à escola de porta aberta e todo mundo chegando. Cara, é muito difícil a gente imaginar isso no Brasil? É muito difícil, mas existe. Existe, claro. O Oriental é uma comunidade muito mais voltada para o coletivo do que do individualismo, assim, mas, porra, aqui a gente nem imagina que isso possa um dia existir. A gente tem que imaginar. A gente tem que imaginar que é possível fazer uma rede de vizinhos em que as pessoas zelam pela segurança do outro. Não só aquelas que têm a placa para afastar ladrão, sabe? Em bairro chique. Não, aqui, né? Essas coisas. Isso é para inglês ver. Não, que efetivamente você conheça o nome do seu vizinho, que você saiba o que ele faz, que você confie que ele vai olhar se o seu filho... for abordado por uma pessoa assim, não vai deixar, sabe? Esse senso coletivo de cidade, a gente perdeu como sociedade, como país, assim, a gente não tem mais, né? Meu pai conta que quando ele era jovem, ele andava e passava na frente do cemitério e ele ficava com medo, e quando ele via uma outra pessoa vindo na direção dele, ele ficava feliz, falava, caramba, outra pessoa. O medo ele tinha dos mortos do cemitério, né? Agora não. Agora você está andando na frente do cemitério, vem uma outra pessoa, você atravessa a rua, porque você tem medo da outra pessoa, né? Você nem liga para os mortos, assim. Não sei. Eu acho interessante essa visão, assim, né? Geral da coisa. E tem muito esses dois lados, esses polos, né? Se você está num ambiente mais isolado, até por uma questão de natureza, né? Às vezes a gente está tão enfurnado na questão urbana como um todo que, por mais que você tenha acessibilidade de estar bem localizado, vários lugares perto, né? Você tem ali restaurante, você tem mercado, você tem aquilo. Também tem a questão da saúde como um todo, né? Assim, porque quanto mais uma cidade cresce, mais complexa, sustentavelmente falando, ela fica, né? Mas acho interessantíssimo esse ponto de vista e temos duas visões aqui, né? O Judson vai que vai com o filho dele ali no centro, acredita nisso, você tem uma outra visão assim, então acho muito interessante. Acaba nem sendo tão outra, assim, porque assim, hoje... Exatamente. Claro que eu faço isso tudo com meu filho, mas eu tenho uma casa no interior, pouco depois da Granja Viana. Não é na Granja Viana. Não é. Não, mas pode ser. Eu não julgo mais, sabe? Tipo... Não, eu julgava também, era o mesmo julgamento que eu tinha, aí quando eu passei pra lá é um condomínio fechado, que cara, é uma área gigantesca que o meu filho ele pode ficar andando, que nem lá no Japão, exato. Ele pode ficar andando lá dentro assim, sem nenhum problema. Infelizmente isso. É bom. Você sabe que tem muito a ver também com a transformação digital que a gente passou nos últimos anos. Assim. A gente vem de uma sociedade individualista. O individualismo nos coloca como inimigos um do outro.
Eu não tô na cidade vivendo com você. Eu tô disputando espaço com você. A minha liberdade termina quando começa a sua. Sabe? A gente só tá no mesmo espaço físico e cada um se acotovelando para abrir. Não pode ser assim, a gente tem que se abraçar. E isso é muito difícil, isso é utópico, isso é... E assim, e dentro de uma sociedade em que tá todo mundo na própria bolha, tá todo mundo entendendo que a realidade é uma percepção criada por algoritmos, né? A própria sensação de segurança, a insegurança do centro é uma percepção. Mas é claro que é uma percepção. A gente passa o dia inteiro sendo alimentado com imagens de segurança. Ou seja, o que é um jornal... como é que fala? Cooperativo hoje. Um jornal SPTV, por exemplo, da Globo. De manhã, o Bom Dia São Paulo. É câmera de segurança mostrando assalto. É câmera de segurança mostrando gente sendo morta. Como que você não vai ter uma noção de insegurança assim? Né? Há 30 anos que o Datena tá lá gritando... Né? Tipo, ou outros. Não estou dizendo que é culpa deles, sim, mas a gente criou uma mídia hoje que ela se alimenta e se absorve disso. Então é claro que a gente anda de carro blindado. É claro que a gente se fecha em condomínios fechados, porque a percepção de insegurança ela é muito maior que a insegurança. Precisa vir um cara como o Jutos que mora lá e fala, não, eu crio meu filho lá, ando com ele e tal. Não é assim. Só que a gente escuta ele falando uma vez. O resto tá metralhando todo dia. Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, né? Assim, quando você não tem a percepção do todo, né? De alguma maneira, assim, poucos acreditam, mas poucos daqueles que acreditam têm a repercussão daqueles que não acreditam e falam por que não acreditam. Né? Meu argumento costuma ser sempre o seguinte: eu tenho pelo menos 12 vizinhos que são ex-hóspedes. São pessoas que foram pro Copan, se hospedaram no Copan, pessoas de São Paulo, porque acho que é uma coisa que talvez eu não tenha te contado, o Diogo sabe disso, o Rômulo sabe disso, porque eu contei para ele na outra entrevista que eu dei, mas meio que hoje 60% dos meus hóspedes são pessoas com DDD 11. Olha que legal. São pessoas de São Paulo que vão para o Copan para experimentar o Copan e saber como é que é, porque o prédio tem uma fama por si. E isso fez com que diversas pessoas optassem por morar no Copan depois de conhecer o Copan por dentro. Você sabe uma coisa que me dá raiva? Quando a pessoa não é de São Paulo e acha que São Paulo é a Berrini. Acha que São Paulo é a Faria Lima. Não gosto de São Paulo. Ou então, tipo... Ou seja, existem várias São Paulos dentro de São Paulo. E aí, para você contar que São Paulo... Tem várias São Paulos dentro de São Paulo, então você tem que conhecer outra coisa. Por exemplo, eu tenho vários amigos que jamais foram além do Tatuapé ou nem chegaram lá. Nunca pisaram numa Zona Leste. Nunca pisaram numa Vila Madalena mesmo. Quer dizer, Vila Madalena é até mais turístico, assim. Mas nunca pisaram no centro, no Campos Elíseos, assim. Não sabem, assim. Como que você quer se dizer paulistano se você não conhece a sua cidade, a história da sua cidade? Nunca foram assistir a missa lá no pátio do colégio lá, no canto gregoriano, nunca comeram um canole na Moca, sabe? Existem várias experiências de São Paulo que não dá para você se dizer paulistano. Aquele cara que vai na Europa, ele gosta do artista de rua, mas ele lá no centro ele fala, esse cara aqui... Exato. Não, e lá na Europa ele anda de metrô. Pois é. Aqui exatamente. Como se o metrô da França fosse muito melhor que o nosso. É um horror aqui no metrô. De Nova York também. Mas é uma coisa que eu costumo vender também do Copan. Todo hóspede que chega e se hospeda comigo, ele recebe 2 dias antes um mapinha que eu fiz no Google Maps. Sabe aquela revista Veja, Beber e Comer? Uhum. Todo ano sai lá aquela lista dos melhores do ano, né? Aquela edição anual. Tá sempre o Dona Onça, Casa do Porco. Cara, são 6. Não, mentira. Esse ano foram 5 que são dentro do Copan, dentro do prédio, 5 dentro do Copan, e 75 que estão a 1 quilômetro de distância, que eu considero walking distance. 75 restaurantes diferentes. Isso sem falar que se você vai na Praça Roosevelt, que é 100 metros dali, você tem 4 salas de teatro. Exato. Que você tem o Cine Barabá, mas você tem 3 shoppings a uma distância curta, como o Shopping Higienópolis, Shopping Light, Shopping Frei Caneca. Exato. Cara, é muita coisa para você viver no espaço de 1 quilômetro. No espaço de 1 quilômetro tem muita coisa para ser feita no centro. Mas as pessoas, elas acabam se norteando por pequenos recortes que elas têm da realidade. E até eu tenho que aproveitar, antes da gente acabar de falar de recorte aqui, que dei uma entrevista pro cara há um tempo atrás,
O recorte que viralizou foi eu falando do quanto o apartamento ganhava. Todo o resto da entrevista eu falava como era bom você tratar bem funcionário, você tinha que tratar bem não só seus funcionários, como os funcionários do condomínio, os seus vizinhos, que você tem que tentar criar uma comunidade em torno daquilo, porque é desse jeito que vai dar certo. Por que eu virei? O Pablo Marçal do Airbnb. Tá escrito lá nos comentários do TikTok. É mesmo, cara? Tá escrito, eu não frequento o TikTok, esses dias, por qualquer motivo, eu tava pesquisando para entender um pouquinho melhor da repercussão da minha atuação na Globo, com comentários de carnaval. Aí eu fui lá e dei um Google, me deparei com um vídeo do TikTok, o cara falou, o Pablo Marçal do Airbnb. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu sou tudo menos isso. Tem um monte de coisa que dá pra achar, mas se valorizar, se você cortar alguma coisa daqui, vai ser o comunista, né? É o comunista, não tem jeito. É o discurso, né? Depende do que as pessoas querem ver a partir do micro discurso, né? O pessoal pega, ao invés de assistir o podcast inteiro, ela pega aquele pedacinho ali e entende outra coisa completamente diferente, né? Eu tomei uma decisão de eu quero usar minhas redes sociais sem ser usado. Então eu apaguei o Instagram e todas as outras redes do celular. Eu só deixo o acesso no computador, assim, porque na virada do ano agora 24 para 25 eu decidi que eu não quero mais consumir esse tipo de mídia fora do trabalho. Aquilo para mim é trabalho. E, cara, pra vocês entenderem, eu sou um cara que tenho cursos, eu entrei no mercado de infoproduto ensinando a criar autoridade digital. Então, ensinando a pessoa a criar Instagram, fazendo seus perfis, assim, etc. E isso é o que meu ganha-pão. Essa decisão se dá porque o ano passado eu entendi que aquilo estava me fazendo mal, literalmente. Me faz mal. Eu fiquei incapaz de conseguir ler um livro inteiro, assistir um filme mais longo, assim, e eu não quero isso para mim. Meu discurso sempre foi... Eu uso as redes sociais, eu sempre pergunto nas minhas palestras, você usa ou você é usado pelas redes sociais? E eu sempre dei o discurso de que eu estava ok em ser usado porque eu tinha meu retorno lá, eu tiro o meu ganha-pão, sustento da minha empresa de lá. Agora eu não quero mais, eu quero só usar, eu só quero o benefício, eu não quero mais sujeitar a minha saúde mental, a minha cabeça a esse tipo de conteúdo. Então, se as pessoas vão me chamar de comunista ou vão fazer qualquer comentário em cima de um corte dessa entrevista, eu não vou ver. Você não tá nem sabendo, né? Eu não tô, e você sabe que eu fico numa paz de espírito e eu já deletei, já tem o quê? 3 meses agora, estamos em março nessa gravação. Não faz falta, cara. Não faz falta. Eu não deixo de saber de nada que eu não precisasse ficar sabendo. Total. É muito louco, cara. Se vocês puderem, façam essa experiência. Você acha que você fica o tempo... É aquela coisa de percepção, de recorde. Você acha que você precisa estar ali para ficar... Porque você vai deixar de saber tal coisa, você vai deixar de aprender qualquer negócio, ou então você vai ficar por fora de qualquer movimento. Cara, você não fica. Essa informação chega até você de algum jeito. Total. O que precisa chega, sabe? Total. E aí você se libera para aprender outras coisas. Gente, muito obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. Claro que o assunto ele tem muita coisa que daria para a gente explorar bastante e tal. Queria que vocês deixassem as suas redes sociais ou falassem outras coisas que, de repente, complementaria esse final. Judson, muito obrigado pela vinda. Deixa as suas redes ou os contatos que você achar que são mais adequados aí. Não, é isso. Acho que @Airbnb no Copan. Venham conhecer o centro. Acho que os nossos apartamentos são uma excelente base para você entender melhor o que é o centro. E para quem quiser investir no Copan e conseguir, porque é muito difícil, hoje em dia é muito difícil você conseguir um bom apartamento lá, também administramos para terceiros, né? Mesmo com 1.000 unidades, não é tão fácil conseguir uma lá. São 1.164 unidades no Copan, então hoje em dia os Airbnb são mais ou menos 10% disso daí, mas tem um mercado bastante ativo e sempre bem quente lá, tem sempre gente entrando e saindo do Copan, então ainda tem espaço para conseguir apartamento ali no Copan, e a gente continua com aquela média de ocupação de 80%. A gente no fevereiro que foi um pouquinho mais fraco, eu não sei se para vocês que também são anfitriões, janeiro e fevereiro em São Paulo costumam ser meses um pouquinho mais fracos, sim, mas a média anual nossa é de 80% de ocupação, então tem ainda muito espaço para Airbnbs por ali, para coabitar com moradores, né? Essa é uma coisa legal do Copan, que são 1.100 e tantas unidades, então você consegue ter espaço suficiente para gente que está morando, gente que está de temporada, gente que está fazendo o que for. Não, excelente. Uma vez eu fui quando eu trabalhava ainda como jornalista videomaker, eu fui fazer uma sessão de fotos lá no Copan com Cauã Raymond. E aí ele, era um apartamento desses maravilhosos, com a vista incrível, e aí ele deitou ali Cara, até tomou uma multa. Na marquise ali do Copan para fazer uma foto ali, mas aquilo, cara, ficou perfeito, assim, mas eu fiquei com um baita frio na barriga, assim. Nossa. Mas, cara, os apartamentos são incríveis, o centro é incrível, eu conheço o centro, é isso aí.
Tomou uma multa. Tomou uma multa. Não faça isso. Tá tudo certo. Hoje em dia, inclusive, tem um pano azul lá na frente. Porque tá rolando uma reforma lá no Copan. Eterna, né? Felizmente terminaram os fundos já. Tá. Os fundos terminaram, porque meu apartamento ele pega os fundos também. Tava uma britadeira gigantesca na orelha. Já terminaram os fundos, agora vai começar a frente. Mas a cobertura não corta a vista, dá pra ver tudo perfeito ali. Então suas fotos lá na sua estadia serão perfeitas. Acho que as fotos todas do site estão com a tela. Se você olhar com calma, você vai ver que a tela tá lá. Boa. E se quiser deixar, ainda que você tenha deletado as suas redes, né? Alguma outra rede? Não, o perfil tá lá. Eu não tô postando nada, mas eu pretendo voltar, mas num contexto de usar sem ser usado. Né? Pedro Cortella, onde você quiser procurar, eu estou. O Saber Ampliado é a nossa plataforma de cursos ainda, que a gente está construindo voltada para o futuro, para pensamento crítico, para as pessoas serem capazes de não só viver de um recorte de percepção de realidade, mas ampliar um pouco a sua percepção e saber criticar, inclusive, a informação que está chegando. Então, excelente. Chama Saber Ampliado, também @Saber Ampliado, vocês conhecem lá. Muito bom. Muito obrigado, gente, pela presença. E se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha aí com outras pessoas que de repente pensam coisas sobre o centro, de repente esse podcast pode ter trazido algum insight para você, seja para morar, seja para não morar, porque você não se identifica, seja para investir, seja para não investir. Então compartilha aí com as pessoas que você conhece e te espero no próximo episódio. Até mais.